Olá, começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business, em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, estou com Bruno de Oliveira. Brunão. Tudo bom, Gi? Um prazer estar aqui novamente com você e com os nossos espectadores e ouvintes. Muito bom. E também com Fernando Miragaia. E aí, Mira? Oi, Gi, tudo bem? Um alô aí para todos os ouvintes e espectadores e para mais um Radar. Isso aí. E agora, antes de começar, a gente tem a nova tradição que Sim. Que camiseta é essa, Mira? Que camisa de futebol é essa? Essa camisa é do Rapid Viena, que é um clube da Áustria, né, da capital austríaca, Viena, e que é o maior detentor de títulos do campeonato austríaco, do retumbante campeonato austríaco de futebol. Do pulsante! 32 títulos, mas tem uma curiosidade, eles também são campeões alemães e da Copa da Alemanha nos anos 40, quando a Alemanha ocupou a Áustria, mas eles disputaram o campeonato alemão, então tem essa curiosidade também sobre o Rapid Viena. Nossa, é interessantíssimo, Mira. Você sempre traz uma curiosidade histórica em relação às camisas. Eu nunca tenho muito repertório para debater a parte do futebol, Mas o que você trouxe pra gente, Giovana? Em relação à minha entrega de dress code? Isso, vamos lá. Ixi, eu tô num pretinho básico hoje. Tô bem. Fica desagradável até. Mas aí, então quero sua análise. A camisa é bonita, mais ou menos? Bonita, eu gostei. Achei... Eu prometo que no próximo radar eu vou trazer algo também de colecionável. Boa. Vou entrar nessa também. Que já desafio, fica aqui meu compromisso. Muito bom. Excelente. Está lançado o desafio. Eu não vou prometer nada por Resolução enquanto. de ano novo, já do Bruno. Você não coleciona nada, é isso? Eu vou ver, assim, vou dar uma mapeada em casa, mas não vou prometer. De repente eu surpreendo positivamente, Claro. quem sabe? Um boné, quem sabe. Um boné. Eu de boné no próximo Você radar. colecionava papel de carta? Isso sempre. Mas já Então, me disse. traga os seus papéis de carta, então, pra Da redação. segunda série. Gente, isso aqui tá virando um surto, uma loucura. Antes de desandar, estamos só começando o episódio. Tem muito a ser dito. Eu quero agradecer ao grupo ABG que patrocina o Radar e as nossas conversas sobre o setor automotivo, não só sobre camisas de futebol, itens colecionáveis, e também lembrar você que está aí nos acompanhando de seguir Automotive Business nas suas redes sociais, no seu agregador de podcasts, no YouTube e, quiçá, assinar nossa newsletter, que é gratuita no nosso site. Todo dia cedinho na sua caixa de e-mail. É isso, né? Isso aí. Recados dados, bora de vinheta. E a gente vai falar nesse radar do que deu certo no setor automotivo em 2024. Nossa, foi um ano, assim, 50 anos em um ano. Muita coisa aconteceu, mas eu quero ouvir de vocês. Se vocês fossem falar uma coisa que deu certo esse ano, qual seria a sua, Mira? Uma coisa que deu certo. Fala assim, um termo, uma expressão que a gente ouviu como algo positivo do setor. Eu vou ficar no avanço das chinesas. Boa. Brunão? Avanço Gente, já das chinesas. aprofunda. Vou ficar com os investimentos que foram feitos na esteira do programa Mover. Boa. Era um também. pouco carta marcada ali e tal, mas acabou acontecendo, né? E o volume surpreendeu. Sim, Né? sem dúvida. O volume de investimento foi muito positivo. Interessante. Bora puxar daí, então? Vamos, claro. Uma coisa que me impressiona muito sobre investimentos, a gente tem um volume recorde de investimentos em reais, né? Porque também tem isso, se a gente for olhar para trás em dólares, a gente já teve momentos de anúncios equivalentes, assim. Mas esse montante não para de crescer. Brunão, dá uma passada, uma visão geral do En passant, que é um passant. termo que você usa bastante, inclusive. Eu acho que, assim, como você falou muito bem a respeito dessa questão cambial, que a gente, inclusive, já tratou aqui no radar, dizendo que o ciclo de investimento anunciado pelas montadoras não foi tão exorbitante assim como se foi divulgado, né, enfim, celebrado no mercado, né? Mas eu acho que é positivo e vale aqui entrar na nossa lista de coisas que deram certo, porque diferentemente de outras épocas, são investimentos que serão aplicados em coisas novíssimas para a indústria, né? Se lá atrás os investimentos anunciados foram feitos para
para bancar, né, custear e dar sequência ao que já existia. Dessa vez os recursos chegam para bancar uma coisa nova que é, por exemplo, a hibridização, enfim, né? Acho que deu certo. O Brasil de alguma forma mirou para um alvo e está seguindo esse caminho, né? Sim, a tal da interessante. previsibilidade, né? Que também é um Isso. termo inédito, nunca se foi falado. Nunca foi. Completamente novo. Mas que o Mover entregou essa previsibilidade, que esse trava-língua também, né? Isso é um trava-língua, né? Mas que o setor tanto cobre, reclama há muito tempo, mas eu acho que o Mover empacotou de uma forma bacana, né? Como eu estou contigo também, eu acho que era uma coisa que já era esperada, mas eu acho que veio numa esteira de pesquisa e desenvolvimento que nos outros ciclos de investimento não era tão falado, não era tão exigido, vamos botar assim. Nesse é uma exigência, né? Sim. Você tem que investir em pesquisa e desenvolvimento local, até para você atingir essas metas de eletrificação. Tem um viés muito grande da questão da descarbonização pelo etanol, que eu acho importante, que eu acho que é importante o Brasil investir nisso. E essa coisa de fomentar realmente tecnologia local, né? Não só uma renovação de ciclo de produto, né? Não só uma renovação de produto, ampliação de fábrica. Inclusive, a ampliação de fábrica é o que tem de menos, né? Não está se buscando mais volume, está se buscando mais qualidade, mais eficiência energética. E eu acho que esse é o grande legado que 2024, vai deixar para o setor automotivo. Se a gente pegar o Inovar Auto, por exemplo, as mudanças tecnológicas que tiveram na época foram basicamente calibrações de plataformas de motor que já existiam, né? Aquela coisa do 1.0, 3 cilindros, etc. e tal. Agora, com o programa Mover, chegam elementos novos, né, de powertrain, né? Ainda que não tão assim descolados da nossa realidade, né? Não é eletrificação pura ainda, etc., né? Mas já são coisas que mudam, né? E repercutem também no parque de fornecedores também, né? Eu estive recentemente na Valeo, estavam todos felizes lá que a Stellantis lançou seus 2 modelos híbridos, né? A versão do Fastback e do Pulse, e que isso fez eles abrirem uma linha lá para fazer o gerador, né, do sistema híbrido para esses 2 veículos. Então, eu acho que é bacana por esse lado e merece a menção na nossa lista aqui do que deu certo. Então, ponto 1 do que deu certo, investimentos. De fato, foi um ano próspero, farto em anúncios de investimentos. E aí, o Brunão vinha citando a questão do biohybrid e de toda a transição tecnológica, energética. Vocês acham que esse é o ponto 2? O biohybrid é da Stellantis, mas vamos falar de híbridos flex. Acho que foi o ano do híbrido flex, né? Sim, falou-se muito disso, né? Não na prática, né? Na prática só veio a Stellantis agora no final do ano com o Pulse e o Fastback Biohybrid. E a Toyota que já estava aí, né? Já tinha a Toyota foi a pioneira nesse tipo de conjunto eletrificado. E lembrando que a gente tem um radar que a gente debate isso, né? Fala muito de híbrido flex. Recente, busca aí no nosso podcast. Mas eu acho que foi importante para dar o pontapé inicial dessa nova leva, né? Inclusive a Toyota, como você citou hoje, já prepara para os seus futuros modelos, para o próprio Corolla, o Yaris Cross, que é o seu futuro SUV, um novo conjunto híbrido flex diferente do que ele disponibiliza hoje para a linha Corolla e Corolla Cross. Então, acho que... E é importante porque a gente veio nessa esteira de investimentos, todos falaram de híbrido flex. Hyundai, Volkswagen, Renault. Nissan, GM, que até quem então diria, né? Eletrificar tudo, né? Demorou, GM. né? E agora até a Ford, que está aí na reportagem do Bruno, né? Sobre a Ford já vê com bons olhos, né? Já olha com carinho um híbrido flex, sendo praticamente uma importadora de veículos. Então, é muito interessante. Honda também vai ter, mas isso é mais para frente. Sherry também, se não me engano. Sherry, sim. E as próprias chinesas que estão chegando falam em híbrido flex. Então, eu acho que é bom que a gente está vendo eu acho que 2025 foi o pontapé de uma nova fase desse híbrido flex. Ficou meio adormecida desde a estreia do Corolla, né? E até então ninguém tinha se mexido. Passaram-se 5 anos e a gente vê uma reação, por mais que ainda seja um híbrido leve, como a gente costuma falar, um micro-hybrid, né? Tem vários termos, mas acho que foi o pontapé inicial. Sim. Foi um ano interessante desse ponto de vista, né? Acho que nunca
a gente teve uma convergência tão grande, um movimento tão grande das montadoras para uma tecnologia nova, né? Que não é obrigatória, assim, mas no fim das contas, com pressões de eficiência energética, do mover e tudo mais, acaba rolando. Aqui, falando nisso, uma dúvida. Vocês acham que a gente pode colocar o mover na lista das coisas que deram certo em 2024? Porque não está resolvido. Tudo certo, nada resolvido? Meio Acho que assim? até a página 23, de repente, né, deu certo. Sim. Ela acaba dando essa previsibilidade que a gente estava falando, né? Sim. Eu acho que dá, se a gente comparar com o que foi o Rota 2030, por exemplo, né? Que eu lembro que na época foi uma novela muito extensa para se regulamentar. Eu lembro que teve, nesse meio do caminho, o impeachment da Dilma, daí entrou o Temer, ele assumiu um pouco isso e tal. E o mover, pelo menos, foi um pouco mais rápido, né? Eu acho que como tinha esse caráter de continuidade, o que foi, talvez tenha contribuído. Mas papel assinado, acho que no setor, acho que vale uma coisa que, bom, tá valendo, então todo mundo foi depois, começou a investir, né? Levou a sério, então acho que dá para colocar na lista, sim. Sim, é interessante, vale dizer, fazer a ressalva que tecnicamente o mover foi anunciado mesmo em 30 de dezembro de 2023. Sim. Lembramos dessa data com certa dor no coração, porque a gente já não estava assim tão conectados com... Já estava na rabanada, né? Uma coisa mais rabanada, não estava naquela cobertura mais árdua, mas isso atraiu nossa atenção, claro. Mas, de certa forma, apesar de ter muita coisa pendente do mover, que a gente vai esperar ver em 2025, ele movimentou demais. Então, teve isso. Movimentou os investimentos, né? Acho que destravou negociações internacionais, né, com as matrizes das montadoras para aprovar investimentos, para investir em novas tecnologias, tomar algumas decisões, mas tem pendências importantes, como, inclusive, a eficiência energética. Não, né? como a regra do jogo como um todo, né? Exato. É só isso, né? E que, inclusive, eu acho que se repete um pouco do que foi ano passado. Que se falou que ia aprovar e meio que caiu num limbo, daí no último dia do ano acabou sendo votado e tal. E agora chega no momento em que falta publicar as regras do mover, né? E isso não aconteceu e estamos em dezembro. Pode ser que em 30 de dezembro de novo, Giovana, estaremos conectados para informar nossos queridos leitores de que ele foi, né? Enfim, finalmente as regras foram publicadas. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que também ninguém faria tantas apostas no escuro. Eu acho que as regras já estão mais ou menos... Sem dúvida. O povo sabe quais regras vão ser colocadas ali. O povo que eu digo, o povo lá do setor. Né? Ele sabe. Até porque... Mas, é isso que vocês falaram. Falta pôr no papel. Sim, até porque o mover esse ano ele foi usado como moeda política muito fortemente. Sim, né? Sim. Giovana estava falando fez uma alusão de 50 anos em um, né? Que era a questão vamos dizer, um dos slogans de governo do Juscelino Kubitschek, que era 5 anos em um. Em 5. 50 anos em 5, perdão. E tivemos, inclusive, um fato emblemático de presidente Lula desfilando em carro aberto, imitando o próprio JK, né? Sim, lá na fábrica da Volkswagen, num Virtus conversível, né? Cabriolé. Pois é. E isso foi muito emblemático. Eu acho que isso foi muito simbólico. Né? Mostra muito a aproximação desse governo com o setor automotivo, que nunca houve... Bom ponto. Nenhum das duas partes escondeu uma predileção pelo outro, né? Esse governo, tradicionalmente, sempre foi muito ligado à indústria automotiva. Basta ver que os maiores números que a gente tem históricos de produção de veículos no país foi no governo Lula e parte Lula do governo Dilma, né? Mas, então, acho que foi muito simbólico esse ano também essa questão que você falou da parte institucional, política. É verdade, é um outro ponto, né? Essa aproximação. Só corrigindo aqui, realmente são 180 bilhões de investimentos. Eu peguei aqui um chart da Anfávia que fala que são 180 bilhões mesmo. Então, mas aí inclui a cadeia toda. 180 bilhões. Sim. Então, investimentos anunciados da indústria automotiva, somando montadoras e fornecedores. 180 bilhões de reais. Autopeças.
é um dinheirinho aí, né? Vai dar para fazer uma boa movimentação. Muito bom. Mira, eu quero voltar no ponto 1 que você trouxe quando eu perguntei do que deu certo esse ano, que foi a chegada das chinesas no Brasil ou o avanço das marcas chinesas no Brasil. A gente já fez radar sobre isso, é um tema que está aí muito presente na nossa vida. Vale dizer que com esse movimento todo, a gente tem hoje uma participação de mercado de veículos eletrificados perto de 10%, o que é bem impressionante, assim, a gente acelerou bastante, mas eu quero te ouvir um pouco disso. Como foi esse ano por esse ponto de vista das novas marcas? No lado oriental da vida. O lado oriental da vida, bacana isso. Eu acho que as marcas chinesas meio que consolidaram, provaram, foi mais um ano que elas provaram que vieram para ficar. Aí eu estou falando principalmente de duas, que GWM e BYD. BYD principalmente com um plano muito mais agressivo de lançamentos. Eu acho que a GWM está indo mais conforme a música, eles estão estudando o mercado há mais tempo e pisando mais, vamos dizer assim, dando um passo de cada vez. Um jeito mais Toyota de viver. Um jeito mais Toyota e até mais chinês, né? Se você pensar que, né, a muralha da China levou não sei quantos mil anos para ficar concluída, então você vê um pouquinho da paciência oriental. Mas eu acho que foi bom para mostrar para o mercado, olha, realmente tá. E o mercado comprou a ideia, né? Você viu as vendas das duas, claro que a gente está falando de uma base fraca de 2023, mas o aumento é significativo, tanto de GWM, principalmente de BYD. Claro que a gente fica sempre um pé atrás de 3 anos, daqui a 3 anos, como é que vai estar esse pós-venda? A gente não sabe ainda, né? O cara que tem um carro BYD com 5 anos de uso, né? Ou 3, será que esse pós-venda vai acompanhar? Isso vai parar a dúvida, a gente só vai saber num radar em 2026, 2027. Mas o que a gente pode dizer é assim, eles vieram, estão formando uma rede de distribuidores bem estudada, né? bem delimitada, bem pensada, principalmente a GWM, que a princípio falou que não ia ter concessionárias padrão e está indo por esse caminho, porque viu que o mercado brasileiro é diferente, o cara gosta da experiência. Ir na concessionária e sair com um carro novo é um evento para ele, para a família, para quem quer que seja, né? O lacinho vermelho. Lacinho vermelho, isso tudo faz parte de um aspiracional, de um desejo do consumidor, do emocional. Então, e eu achei legal que a GWM, né, se mostrou flexível e mudou a tempo. Achei bacana. Mas ao mesmo tempo mostrou que tem que vir para o jogo quem realmente está preparada. Não dá para vir naquela leva primeira chinesa de se aventurar. E a gente viu quem ficou pelo caminho já, que foi a Ceres, né? Sim. A Ceres ficou pelo caminho, achou que ia surfar nessa onda. Mas será que ela chegou a entrar no caminho? Nem sei se é verdade. Boa observação. Tem um pouco disso também, porque nesses momentos sempre tem uma empresa ou outra que quer aproveitar o buzz, tá aí outro termo bem utilizado aqui pela equipe, para ganhar um espaço de mídia também, né? Holofote, né? Sim. Aí depois fala, não era bem assim. Não é tão fácil quanto parecia, né? E a reboque, né? A gente tem a GAC, que tem até uma, né, a gente teve lá no lançamento deles, o Vitor Matsubara, o nosso repórter, teve lá, fez uma matéria e mostrou uns planos ousados, né? Os caras querem 3 fábricas. Consideram até 3 fábricas, então eles estão vendo o Brasil realmente como um mercado estratégico, coisa que você já tinha feito uma reportagem sobre isso, né, Bruno? O Brasil é um mercado estratégico para as marcas chinesas, mas também é isso, não é vir por vir. A Neta está aí, já está revendo também, já está tendo que reestruturar seu plano de concessionárias, porque teve umas desistências. Tem outra reportagem aí no site da Automotive Business para vocês acompanharem também sobre isso. Mas é isso, eu acho que as gigantes, né, a GAC, a GWM e a BYD, principalmente as 2 primeiras que largaram na frente, consolidaram, asfaltaram o caminho, ficaram devendo o início da produção. É bom a gente lembrar que foi prometido para 2024, já foi adiado 2 vezes e vai ficar para 2025, tanto a Great Wall quanto a BYD. Então, mas tirando isso, acho que... E é legal ver o movimento da GAC. E aí a gente puxa para aquele ponto, né? Os caras realmente... É um movimento... A China vendo que
A Europa vai implicar comigo. Trump vai assumir o poder, vai implicar comigo. Meu mercado doméstico não vai crescer mais do que cresce. Isso aí é fato. Né? Estagnou. E ok. Temos que partir. Eles estão partindo para onde? Ásia, especialmente Índia e Brasil. Sim. E é isso. Eu acho que o Brasil... Não, é essa hora que o Brasil tem que chegar e cobrar também, né, a contrapartida. Ó, tem que ter pesquisa e desenvolvimento aqui, como o Mover prevê, né? Mas eu acho que a gente está numa oportunidade boa das chinesas acelerarem essa eletrificação. Só fazendo um parênteses aqui para o caro leitor, caro ouvinte, caro espectador, não vou entrar no mérito da questão dos subsídios. Se tem ou não tem. A gente sabe que eles têm uns preços agressivos, que são suspeitíssimos, mas é do jogo, né? Sim. Quantos produtos não foram subsidiados por marcas europeias, marcas americanas, e quantos produtos o Brasil não subsidia também? Então, é só um parênteses que eu queria fazer, e eu acabei interrompendo vocês. Vamos lá. Não, uma coisa que eu acho interessante, Mira, nesse processo, é que além do fato das chinesas terem mostrado para o mundo que é possível fazer um carro, entre aspas, disruptivo, né, considerando o tipo de powertrain que é elétrico, elas também desmistificaram outra coisa, que era o fazer fábrica. Não parece que nos últimos anos fazer fábrica é uma coisa não tão complexa assim? Não sei se vocês já tiveram essa impressão, porque virou uma commodity também, né? Porque não dá nem para falar, peguei a fábrica pronta. Não, eles pegaram só a área. Né? O layout todo interno muda, né? E é interessante porque tem fazer fábrica para produtos eletrificados, né? Ainda que não seja só carro elétrico, então também tem isso, que era uma coisa que as montadoras que já estavam instaladas no Brasil falavam: só justifica fazer quando tiver uma demanda de mais de 150 mil carros por ano. E no fim, assim, chegaram essas marcas e falaram: não, vamos fazer essa fábrica para essa tecnologia nova. E isso é curioso. Eu tive recentemente na Bahia para visitar as instalações da BYD, que é, como Mira bem disse, né? Na área onde tinha a fábrica da Ford, eles vão reaproveitar, demolir, reconstruir, basicamente, onde tinha a estrutura da Ford. E eles já subiram um galpão imenso, assim, para produção, que é onde vai começar. E basicamente de pé, faltam umas paredes lá, mas a estrutura toda tá lá. Falta o maquinário, claro, que também não é tão simples, mas assim... Tá lá. Chegam 3 navios, já completa. É uma coisa de louco isso, sabe? A fábrica da Chery em Jacareí, ela foi um pouco isso na época, né? Também, foi muito rápida, né? Até, tem relatos até que a parte estrutural, coluna, chegou pronta no navio. Só armaram no terreno. Então. A fábrica que eu tenho recordação que foi mais rápida das tradicionais foi a da Hyundai. O que pode ser explicado também porque a Hyundai faz tudo, né? Ela é verticalizada, né? Então ela tem a sua divisão de construção civil, sua divisão de máquinas, isso então facilita, entre aspas, isso, né? Mas realmente o método de implementação industrial das chinesas é outra lição, né? Porque a gente meio que avançou ao longo dos anos olhando para as fábricas como entidades, né? A fábrica Anchieta da Volkswagen, sabe? Uma coisa, a extinta fábrica da Ford, São Bernardo e tal. Só que isso quebrou um pouco com as chinesas, né? É para produzir no Brasil, vai ser melhor? Tá bom. Em um ano e meio tem uma fábrica, né, erguida, né? Ainda que esteja atrasada, sim. E ainda que vá começar em sistema SKD, é o que tudo indica, né? Sim. Mas depois vai migrar para um CKD e depois para uma montagem com maior índice de nacionalização. Dizem. Comentam por aí. Promessas. Comentam por aí. Mas... Por mais que seja assim, eu acho que realmente foi o que o Bruno observou. É uma coisa realmente diferente. A manufatura em si acho que virou commodity, né? Eu acho que é esse o termo, assim. Tá tão avançado os processos produtivos e padronizados que, sabe, piscar de olho você... Exato. Eu acho que a partir de agora, até as montadoras ocidentais, vamos botar assim, as mais tradicionais,
estão tirando lição, né, de como fazer uma fábrica com menor custo e mais otimizada. Sim. E tem um outro movimento também, que enquanto as ocidentais fecham fábricas, as chinesas constroem. Isso é algo que está acontecendo, mas também são parênteses, né? Ok, vamos segurar. É tema de outro radar, Só um inclusive. parênteses. Porque isso também. não entra no que deu certo em 2024. Sim. Vamos manter o foco aqui. Bom, falando do que deu certo, o mercado cresceu. A gente deve fechar um ano positivo aí do mercado automotivo, com suas patinadas, escorregadas. Teve aí uma bateção de cabeça, mas a gente teve um bom mercado no ano. Vocês acham que... Entra na nossa lista, né? Sim, entra porque Sim. a gente está caminhando para um crescimento de 15% de vendas, não é isso, Bruno? Notícias, informações frescas. Mais frescas. Quentíssimo. Break news! A projeção da Anfávia é de que em 2024 se encerre emplacamento 2.654.000 unidades no O país. que é o melhor número dos últimos, desde antes da pandemia, né? Isso, sim. Então, acho que é positivo. A gente vê um crescimento mais orgânico, eu diria assim. A gente teve um crescimento, praticamente uma estagnação no ano passado, que era até esperado. Primeiro ano de um novo governo. Investimentos ainda sob compasso de espera, as fábricas, né, segurando um pouquinho. Faltando peça. Ainda com o efeito de falta de componente, chicote elétrico, chip automotivo. Esse ano a maré é um pouco mais estabilizada, né, a maré mais normal. É uma licença poética, mais estabilizada, desculpa. A gente tem outros desafios, né, claro. Eu já sei o que você vai falar, mas eu acho que foi um número positivo. A gente chega a 15%, mais de 15%, né, com Sim. isso, de aumento em vendas, né? A gente está falando de vendas, e principalmente do segmento de caminhões, que eu sei que a gente vai aprofundar mais para frente, mas eu acho muito positivo, acho que deu certo. E, inclusive, as projeções apontaram muito bem, né? Que foi o segundo semestre que realmente alavancou Sim, sem dúvida. essas vendas, né? Sim. Acho que as vendas é legal a gente comentar e colocar na lista aqui do que deu certo, porque a gente tem que lembrar que teve enchente esse ano no Rio Grande do Sul, né? Sim. E isso acabou agravando muito o quadro comercial no primeiro semestre. Lembra que a concessionária ficou sem operar por razões óbvias, A fábrica enfim, ficou né? fechada. Sim. E no segundo semestre o mercado conseguiu reagir, né? Claro que muito em função de pesados, né? É bom deixar isso claro, que pesados deu bastante... Bastante match. Isso, demandou muito, né? Veículo novo. E locadoras, né? Acho que as locadoras começaram a receber muitos veículos esse ano, que eram demandas de outros anos que as montadoras não conseguiram atender. Então, se somar isso no cômputo total, deu um ano positivo, né? Sim. Que tem seus méritos também, como o Mira falou, né? Claro. Sim. E eu acho, então, já pulando para o próximo tópico muito relacionado, vocês já citaram, setor de caminhões. Caminhões. Foi um ano para o mercado de caminhões, como há um bom tempo a gente não via. Claro que tem ali números do passado, quando foram vendidos mais de 200 mil caminhões lá, pré-Euro 5. Frotista comprando sem precisar. Aquela loucura. Finame acessível. Tempos que não Exatamente. voltam mais, né, gente? Exato. Aquilo lá foi um certo delírio, então a gente guarda numa caixinha. Você comprou um caminhão nessa época? Só infelizmente, faltou você. Você não comprou. Só Eu faltou perdi você. minha Você perdeu a sua chance. chance de ter um Scania em casa. Lá em 2012. É isso. Para viajar Brasil afora, assim. Mas foi um ano muito interessante, porque se falou muito. Rolaram lançamentos legais. Uma discussão, um debate tecnológico também bem interessante no setor de caminhões. A gente teve a Fenatran, que é o salão de caminhões, efervescente aí, borbulhante 15 bilhões que movimentou a Fenatran desse ano. de negócios na Fenatran. E promessas. Isso deve aquecer o começo de 2025. Isso só na semana da Fenatran. Só na semana da Fenatran. Tem Não, o rescaldo, né? Olha lá, gente. Isso foi um aumento de 57%, estou pegando cola aqui na nossa matéria, em relação à Fenatran de 2022. Então, isso mostra bastante esse pulo do setor de pesados, né, do segmento de pesados. E é um setor que vinha capenga. Né? Por causa da transição Euro 5 Euro 6, teve uma estiagem muito grande ali de... Ano passado foi muito ruim, né? Sim, né? E agora, o cenário é novo, né? Então todo mundo começou a comprar mais, né? Enfim,
Ônibus também, por causa do caminho da escola, acho que a gente pode colocar também. E é um reflexo um pouco da própria economia, né, brasileira, que dá, né, sinais de reação. É claro que o setor agro impulsiona, mas o setor agro já é uma expectativa aí de uma entre-safra, e mesmo assim os próprios quem trabalha com implementos rodoviários, né, vê ainda um mercado promissor, porque a construção civil está compensando, o setor de indústria está compensando, então a economia, apesar do agro ter esses altos e baixos normais, que são sazonais, né, eu acho que consolidou um pouquinho esse mercado de caminhões, assim, incentivou essas compras também. Sim, sem dúvidas. E é interessante porque o mercado de caminhões, a Fenatran foi legal ver a movimentação pela eletrificação também. Então, como o mercado de caminhões está trabalhando para trazer novidades nesse sentido, a gente teve lá a Volkswagen Caminhões e Ônibus com caminhão híbrido, que eles começam a testar no Brasil, um protótipo ainda, mas já indicando um cenário. A Mercedes-Benz trazendo caminhões elétricos para testes. Enfim, movimentos muito legais, e vale lembrar que o setor de caminhões no Brasil tem um polo de desenvolvimento importante, tanto que o primeiro veículo puramente elétrico e puramente nacional é um caminhão feito pela Volkswagen lá atrás. Começou em... Isso. 17. Pandemia. O e-delivery, no gente? caso, né? Sim, 2017. Nossa, eu ia falar 19. Não, mas tem tempo. Tem tempo, e mostra um pouquinho também como esse mercado atravessou, né? Porque o e-delivery teve problemas de vendas, né? Exato. É muito problemas de caro, vendas. né? E ninguém foi muito na onda da Volkswagen, né? Todo mundo, claro que veio a pandemia depois, e aí meio que arrefeceu realmente o setor. Mas ninguém veio muito, e vamos ver, né, agora como é que... Mas os movimentos começaram a aparecer agora, como você falou, né? A gente vê vários caminhões elétricos já em testes e outras alternativas, né? Caminhão a gás também. A gás. Foi uma dos temas também da Fenatran, né? A Iveco consolidou um pouco. Sim, o seu Scania do também. O S-Way, né? O S-Way, que é o com gás, né? A Scania também fez esse movimento. E é interessante da busca por alternativas de propulsão, descarbonização. Né? Descarbonização. A Cummins apresentou também um motor a etanol para veículo pesado, né? Então a gente já vê, inclusive, as fornecedoras se movimentando nesse sentido também. Excelente, gente. Bom, acho que é isso, assim, de coisas que deram certo. Coisas que deram certo. Fazer um repeteco pro nosso ouvinte. Recapitulando. Grandes investimentos no Brasil, 180 bilhões de reais. Isso. De montadoras e fornecedores. O Mover, que não está resolvido, mas caminhou de certa forma. O híbrido flex, que se torna, né, a tecnologia para onde todas as fabricantes de veículos leves estão olhando. O avanço das marcas chinesas no mercado brasileiro. O mercado nacional como um todo, que teve um ano muito positivo. E o setor de caminhões, tanto do ponto de vista tecnológico quanto mercadológico. Muito bem, né, gente? Acho que foi um feliz 2024. Feliz 2024. Na verdade, é hora de falar feliz 2025, porque esse é o último radar do ano. A gente vai se encontrar na primeira semana de 2025. Nossa, eu ouvi ao fundo aquela musiquinha da Simone, então, Ai, aquela adaptação do John Lennon, então já é Natal. Começa, né? Uma São Silvestre. Marcão, não ponha isso na edição, por favor. O especial do Roberto Carlos. Ah, e ainda tem o especial do Roberto Aquela Carlos? tia enchendo a salada de uva passa, né? A proporção de uva passa desequilibrada na gastronomia brasileira. Exato. Tudo isso acontecendo, aquele forno quente ligado e todo mundo com calor. Por horas. Aquele tender rosa na mesa. Eu gosto de tender. Ai, eu gente. gosto muito de tender. É tender e rabanada, senão pra mim não existe Natal nem Ano Novo. Bom, gente, obrigada, meus queridos Brunão, Mira, pela parceria ao longo de todo esse bonito ano. Ó, vou me emocionar aqui nesse último radar de 24. E para nossa audiência querida, maravilhosa, por estar junto, nos acompanhar. Se você ainda não está seguindo
a Automotive Business, por favor, faça isso pra gente ficar juntinho ao longo de 2025. Desejo boas festas, um ótimo ano. Agradeço muito ao patrocínio do Grupo ABG ao longo de 2024. Super relevante para manter esse projeto. E é isso, pessoal. É isso, Giovana. Faço suas as minhas palavras também. Agradeço ao Miragaia pelo companheirismo. Mesa de som com Marcos Ambroselli também, Opa! nosso companheiro aqui que torna o Radar possível. E um abraço aos espectadores também. O Radar vai para mais um ano e é nóis. Com tudo. Isso aí, Gi, queria agradecer a Gi, Bruno, toda a equipe da B, Vitor Matsubara, Marcão. Eu vou esquecer de alguém, mas tudo bem, vamos lá. Feliz ano novo, obrigado pela parceria, pela paciência, pelo companheirismo. Obrigado aos ouvintes, né, que nos acompanharam, os espectadores. Desejo boas festas para todo mundo que está nos ouvindo no Brasil, América Latina, Planeta Terra, Galáxia. Né, a Galáxia Sistema Solar. Então, bom ano novo, boas festas e um bom feliz 2025. 2025 ainda melhor, né? É isso aí. Muitas boas notícias em 2025.